dia a todos, sejam todos bem-vindos para mais uma live falando de sabedoria, falando de riqueza, de vida plena, falando da palavra de Deus. Então sejam todos bem-vindos. Hoje é sábado, são exatamente 5 horas e 29 minutos do dia 1º de julho do ano de 2023. Então sejam todos bem-vindos. Olha só que loucura, já passamos da metade deste ano. Parece que começamos o ano ontem, mas já passamos da metade desse ano. Hoje já é dia 1º de julho, hoje é sábado, são 5 horas e 29 minutinhos desta manhã. Então já vamos começar o nosso dia com muita alegria, com muito otimismo. Vamos fazer do nosso dia um dia pleno, com vida plena. Então, para você que está chegando aí nossa live, faça um excelente dia, faça um ótimo dia. Nunca se esqueça, quem faz o seu dia é você. Então, se o seu dia for bom, a culpa é sua. Mas se o seu dia for ruim, a culpa também é sua. Então, faça do seu dia um dia pleno, um dia de vida plena. E o nosso trabalho aqui é levar sempre uma palavra de otimismo, de vida plena, de muita alegria e muita riqueza para você. E como fazemos isso? Fazemos isso utilizando a palavra de Deus, utilizando o manual da vida, ou seja, a Bíblia Sagrada, a nossa Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo. E hoje vamos ler o capítulo 12, ler e comentar o capítulo 12 do livro de Jó, um livro que fala de fé, de lealdade, de fidelidade e do amor incondicional de um homem para com Deus. Então, se você quer aprender sobre fé, nada melhor do que ler o livro de Jó, o livro da fé. Como o livro de Provérbios, o livro do rei Salomão fala de sabedoria e fala muito de riqueza também, o livro de Jó vai falar de fé, de lealdade, de fidelidade, todas estas coisas boas, as coisas boas de Deus. Então vamos começar a nossa leitura e o nosso comentário do capítulo de hoje, o capítulo 12 do livro de Jó. Mas antes, já deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no nosso canal aí para dar aquela força, no nosso trabalho. Então vamos lá, vamos pegar aqui nossa ferramenta de trabalho, vamos pegar nossa Bíblia, nossa Bíblia Sagrada. Então, esta é a nossa ferramenta de trabalho. É aqui que adquirimos sabedoria, adquirimos conhecimento e entendimento através do manual da vida, através da Bíblia. Para quem não sabe, a Bíblia não é só um livro de religião, um livro religioso que fala de Deus, que fala da saga do Filho de Deus, ou seja, Jesus Cristo. Mas a Bíblia, na verdade, ela é um livro, é um manual para a vida. E se você procurar entender tudo que está descrito na vida, aliás, na Bíblia, você vai ver que este é o maior, o melhor roteiro para que você tenha vida plena, próspera, vida abundante, com muita riqueza, saúde, alegria, ou seja, todas as coisas boas para a vida. Mas aí você pode se perguntar, mas por que este homem fala muito de riqueza, de vida plena? Ora, Deus não fez você para ser pobre, escasso, viver na necessidade, na escassez. Deus fez riqueza, ouro, prata,
dinheiro, como queira, para todos nós, para todos. Para mim, para você, para todos. E basta que você acesse esta riqueza, a riqueza de Deus. Mas o que você precisa fazer para ter esta riqueza de Deus? Algumas coisas são necessárias. Por exemplo, esvaziar a sua mente, limpar a sua mente, deixar a luz do divino, deixar a luz de Deus entrar na sua mente. Por que eu digo isso? Porque a mente das pessoas é por onde tudo entra, né? Tudo entra pela sua cabeça, pelo seu pensar, pela sua mente. Tudo está na sua mente, tudo é criado. Também tudo é destruído através da sua mente. Perfeito? Este é o primeiro passo. Você esvaziar a sua mente. Como você faz isso? Adquirindo a sabedoria de Deus, ou seja, o segundo passo é adquirir sabedoria. A riqueza, a vida plena, está onde tem sabedoria. Ou seja, a riqueza anda com a sabedoria. Elas são irmãs. As duas são irmãs, inseparáveis. Então, onde existe sabedoria, existe riqueza plena, a plena riqueza. Quando eu falo riqueza, não é apenas bens materiais, dinheiro, ouro, prata, mas riqueza, é uma vida rica em tudo. E o terceiro e o mais importante é você ter paz, paz espiritual, não é a paz de você não viver guerreando, brigando com as outras pessoas, entrando em contendas, entrando em intrigas. Isso também é importante. Mas o principal é a paz espiritual. E você tendo a paz espiritual, que é a paz divina, a paz de Deus, ou seja, buscar primeiro a paz espiritual e tudo mais lhe será acrescentado. Mas por que eu falo isso? Por que eu digo isso? Buscar primeiro a paz espiritual e tudo mais lhe será acrescentado. Que quando você chegar no nível de ter paz espiritual, tudo vem facilmente para você. Nada mais lhe falta. Você está em conexão direta com Deus. Você tem uma linha direta, você tem um telefone azul para você, azul ou vermelho, como queira, para você falar com Deus. Nunca vai estar ocupado. Esta linha nunca vai estar ocupada. Nunca vai estar ocupada, não vai ter bloqueio, não vai ter chiado, a linha não vai cair nunca, a partir do momento que você esteja em fusão, em harmonia, em união com Deus, ou seja, a partir do momento que você tem a paz espiritual, tudo o resto da sua vida começa a funcionar, todo o resto começa a vir para você. Então, são algumas coisas que você precisa trabalhar em você mesmo. Trabalhar em você mesmo, ou seja, limpar a sua mente, esvaziar a sua mente. Tirar a sua mente da escuridão, tirar a sua mente das trevas. Deixar a luz divina entrar. Deixar a luz divina entrar. Ter sabedoria, buscar entendimento e conhecimento das coisas. E isso você faz, por exemplo, através de boa leitura, ou lendo a Bíblia, como queira, para que você adquira sabedoria e a sua paz espiritual, que é fundamental. Não adianta você ter riqueza, não adianta você ter bens materiais, não adianta nem você ter uma boa família, se você não tiver paz espiritual. Muitos morrem por depressão, por angústia, por sofrimento, por falta de paz espiritual. Muitos morrem no sofrimento, na angústia. Então, perfeito? São estas coisas que você precisa ter. Você precisa trabalhar os campos de energia que estão na sua vida, que fazem parte da sua vida, que controlam a sua vida, na verdade. Que é o seu campo físico, ou seja, seu corpo físico, como torno a repetir aqui. Seu corpo físico, sua mente. Depois vem a sua mente, a
sua alma, né? Aquilo que você é, aquilo com quem você se identifica, qual é a sua verdadeira identidade, quem verdadeiramente você é. E terceiro, que é o mais importante, que é o seu campo espiritual, é a sua unificação com Deus. E se você não está, se você não trabalhar essas três coisas, se você não trabalhar essas três coisas, ou seja, se você der muita atenção a uma e renegar outra, você vai pagar um preço por isso. Alguma coisa na sua vida não vai andar bem, não vai estar bem. Entendeu? Então você precisa trabalhar. Não precisa trabalhar com exagero, nenhuma das três. Mas se você trabalhar um pouquinho a cada dia, todas elas, as três, você vai ter vida plena. Somente assim você vai ter vida plena. Este trabalho que estou fazendo aqui neste momento, esse trabalho que estamos fazendo aqui nesse momento, acordar cedo, 5h29 da manhã, todos os dias, trazer uma palavra de conforto, trazer uma palavra de otimismo, de alegria para você, faz parte do trabalho mental, faz parte do trabalho da alma. E com isso você, trazendo também, trabalhando o seu espírito, você vai ter vida plena. Então nada vai lhe faltar. A partir do momento que você trabalhar o seu espírito, nada vai lhe faltar. Percebeu? Então funciona dessa maneira. Você tem que trabalhar os três campos de energia que controlam a sua vida. Nenhum dos três você pode renegar. E quando você adquire paz espiritual, nada lhe será negado. Mas vamos lá, vamos começar aqui a leitura do capítulo de hoje, a leitura do capítulo 12 do livro de Jó. Perfeito? Mas de antemão já peço a você, não custa nada, já deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal, para fortalecer ainda mais o nosso trabalho, para que a gente possa trazer uma palavra de conforto para mais e mais pessoas. Então vamos aqui abrir nossa Bíblia, capítulo 12, versículo 1 do livro de Jó, o livro da fé, da lealdade, da fidelidade. Então, como já vimos, Jó, ele está agora, ele já perdeu tudo, já perdeu a família, perdeu os filhos, perdeu a esposa, perdeu seus rebanhos, perdeu suas terras, perdeu seus bens, suas posses, toda a sua riqueza, perdeu seus servos, perdeu sua saúde. Então Jó está largado, totalmente largado. Jó se tornou, ao grosso modo, um morador de rua, um moribundo, cheio de enfermidades, cheio de úlceras, cheio de doenças, de feridas pelo corpo inteiro. Jó está sujo, Jó está sem recurso nenhum, Jó não tem nem o que comer. Então imagina aquela pessoa que tinha tudo, que era uma pessoa próspera, rica, abençoada por Deus, e que agora perdeu absolutamente tudo. Jó não tem mais nada, Jó não tem mais ninguém, e as pessoas se afastam de Jó, porque, bom, se você analisar, você vai ver que ninguém, nos dias de hoje, quer ficar andando com um morador de rua que está totalmente com a vida arrasada, sujo, doente. Ninguém quer ficar de verdade. Hipocrisia daquele que disser que é o contrário, que, hipocrisia, apenas hipocrisia, vamos falar assim. Então, Jó, e principalmente naquele tempo, aquela pessoa que vivia, que estava na situação de Jó, era uma pessoa amaldiçoada, era uma pessoa pecadora, que ninguém queria estar perto, ninguém queria se aproximar. Mas Deus, o misericordioso, manda 3 amigos de Jó, 3 amigos que eram leais a Jó, que gostavam verdadeiramente de Jó. Que imagina você, numa situação de todo mundo se afasta, ninguém quer ficar perto de você, você fede, seu corpo fede, você está cheio de feridas pelo corpo inteiro, andando, vagando aí sozinho, cheio de feridas pelo corpo inteiro, doente, sujo, sem ter nada, largado, sem ter o que comer, sem ter o que beber, sem ter o que vestir, doente, suas feridas sangram,
suas feridas soltam secreção, todas estas coisas, você está ferido. Então as pessoas se afastam de você. Então Deus manda 3 amigos leais a Jó ficarem com ele, fazerem companhia, trazer um pouco de consolo, conversarem com ele. E é humano, tudo que esses amigos fizeram é totalmente humano. As pessoas vão questionar, vão querer saber o que aconteceu, qual foi o crime que você cometeu, qual foi o pecado, por que Deus te amaldiçoou, porque a sua vida era tão boa e agora está tão ruim. Então isto é humano. Então criticaram, mas os amigos de Jó isso, os amigos de Jó aquilo. Os amigos de Jó foram lá colocar pressão nele. E aí, pô, o que você fez? Qual foi o seu pecado? Por que você se acha tão perfeito? E você diz que você não pecou, que você não errou. Quem é você para dizer que não cometeu nada, que não fez nada? Se dizer que você é perfeito, você simplesmente está sendo vaidoso. E Jó aqui, ele, na oratória dele, na conversa dele, dá para perceber que ele achava que era perfeito. E esta aqui é uma, como é que poderia te dizer? Isso aqui é uma narrativa humana. Então, a pessoa achar que é perfeita. Então, como é que você pode se achar perfeito? Como é que você pode dizer que você está fazendo tudo corretamente? Que você não cometeu crime algum? Que você não falhou em nada? Como? Então, os amigos deles foram lá, sim, e são amigos de verdade. Por quê? No momento em que Jó, aliás, é um momento em que ninguém queria se aproximar de Jó, até sua esposa foi embora. Os amigos largam tudo que eles tinham lá, largam sua família, largam suas empresas, vamos colocar assim, largam seus negócios, largam sua vida para fazer companhia para Jó. E essa companhia que eles estão fazendo para Jó não é uma companhia de um dia, não é uma visitinha rápida, é uma visita de tempo. Não é preciso aqui, não é colocado aqui na Bíblia quanto tempo os amigos ficaram com Jó. Mas não foi um curto espaço de tempo, não. E só o fato desses amigos terem largado seus afazeres, terem ido consolar, tentar consolar e conversar com Jó, já não tem nem preço isso aí. Ah, eles erraram por terem cobrado, ou terem criticado, até mesmo julgado Jó? Talvez sim. Mas não dá para você viver uma vida só esperando que os outros vão ficar ali passando a mão na sua cabeça toda vez que você erra. E os amigos de Jó foram lá para cobrar ele sim, não foram lá só para, ai, coitadinho, isso e aquilo. Não, porque você tem que cobrar também. Não é só passar a mão na cabeça de quem está fazendo o que é errado. É cobrar também, meu amigo. Fala aí, o que você fez? Fala aí. Desembucha, confesse o que você fez e, siga em frente. Vá em frente. Então é isso que os amigos de Jó estão fazendo com ele. Então aqui, nos próximos capítulos, nós vamos exatamente ler e vamos comentar esse diálogo, essa conversa que Jó tem com seus amigos. Ou seja, é os amigos cobrando ele e ele tentando se defender. Tentando mostrar que ele é correto, que ele sempre foi correto, sempre foi justo, sempre foi leal. E segundo ele, sempre foi perfeito. E perfeito não existe ninguém perfeito. O único perfeito que veio aqui à terra foi crucificado. Então, aquele de verdade foi o único ser natural que pisou na terra. Natural. Então, vamos seguir aqui com nossa leitura. Não deixe de dar o seu like, não deixe de se inscrever aqui no nosso canalzinho para que a gente possa fortalecer ainda mais o nosso trabalho. Perfeito? Então vamos continuar aqui com o diálogo, com a conversa entre os 4 amigos. E então o amigo de Jó, no capítulo 11 aqui, o amigo de Jó, o Zofar ou Naamatita, disse, ou seja, ele perguntou várias coisas para Jó, né? Ele indagou várias coisas, questionou Jó em várias coisas, e agora Jó vai entrar com as respostas. Então Jó respondendo a Zofar,
ou Naamatita. Versículo 1. Então Jó respondeu dizendo. Versículo 2. Não há dúvida que vós sois o povo, e a sabedoria morrerá convosco. Ele respondendo. Então ele está dizendo que o amigo dele se comporta como se fosse o povo e como se fosse dono da sabedoria. Então, Zofar, a sabedoria vai morrer com você? A sabedoria vai morrer com você? Versículo 3. Mas eu tenho entendimento tanto quanto vós. Eu também tenho sabedoria. Não é só você que tem sabedoria, Zofar. Eu também tenho sabedoria, eu também tenho entendimento. Mas eu tenho entendimento tanto quanto vós. Não sou inferior a vós. Sim, e quem não sabe tais coisas como estas? Eu também sei do que você sabe, eu também tenho sabedoria e tenho entendimento das coisas, Zofar. A sabedoria não vai morrer com você, Zofar, pois não é você o dono da sabedoria. A sabedoria está aí em todo lugar para todos, basta você querer acessar. A partir do momento que você quiser acessar a sabedoria está para qualquer um. A sabedoria é gratuita, você não tem que pagar por ela. A sabedoria é natural. E o que é a sabedoria? A sabedoria nada mais é do que a prática. Você vai adquirir um conhecimento, você vai obter o conhecimento, por exemplo, lendo um livro qualquer, seja ele qual for, todo livro traz em si um conhecimento. Agora, do que vale a leitura deste livro se você não vai usar? Se você não vai usar para nada, então, besteira. Você pode ler 1 milhão de livros aí, o que vai acontecer? Você vai adquirir lá uma obesidade, uma gordura mental, cerebral, mas se você não usar o seu conhecimento, o seu entendimento desse livro para nada, conhecimento morto, é nada. Você tem que usar. E o que é usar? Você ter a sabedoria. Você usando, você praticando, você tem a sabedoria. Você se torna mestre em qualquer coisa. É gratuito, não precisa pagar nada. A sabedoria está em tudo. Por exemplo, observe a natureza. Observe para onde a água vai. Observe o fluir da água. Ali é a maior sabedoria que você pode encontrar. No fluir da água, por exemplo, para onde a água vai? Ela sai do rio e vai para o mar, ou é o contrário? Sai do mar e vai para o rio. Percebe que tudo vai para onde tem o maior volume. Por exemplo, riqueza. Para onde a riqueza vai? A riqueza vai para onde tem riqueza. Para onde o dinheiro vai? Para onde tem dinheiro. Onde não tem dinheiro, o dinheiro não vai, porra. Simples assim. A água do rio vai para o mar, porque lá no mar tem mais água, tem mais igual a ela. Tem mais água. Então, o rio corre para o mar. E não é o contrário. Nunca vai ser o contrário. Então, assim, para onde o dinheiro vai? Para onde tem dinheiro. Aquele que tem muito dinheiro nem se preocupa, trata o dinheiro como uma prostituta que não tem valor nenhum. E é por isso que ele tem muito dinheiro. Por quê? Ele não se importa com o dinheiro. Porque ele não se preocupa com dinheiro. Ele não tem ansiedade nenhuma em adquirir dinheiro. Dinheiro para ele é uma bosta, não vale nada. E é por isso que o dinheiro vai para ele. Já aquele que não tem dinheiro nenhum está o tempo inteiro preocupado com o dinheiro. E aí o que acontece? O dinheiro nunca vai para ele. Porque ele tem ansiedade, tem preocupação em obter dinheiro. E isso eu falo por conhecimento de causa, não precisa ninguém me falar. Entendeu? Então o dinheiro vai para onde tem dinheiro. Se você precisa de dinheiro, você está absolutamente, que Deus me perdoe, fudido. Porque você nunca vai ter dinheiro. Nunca vai ter dinheiro. Já ouviu aquela expressão? Sempre que você corre atrás do dinheiro, o dinheiro é bem mais rápido do que você. Correu atrás do dinheiro, o dinheiro não vai. Desprezou o dinheiro vai. É assim que funciona. Só pede quem não tem. Então, sempre que você pede por alguma coisa, por exemplo, dinheiro, o que vai acontecer? Você nunca vai ter. Porque você está mandando uma energia de escassez. Você está dizendo que não tem aquilo. Só pede quem não tem. Então, qual que é a sua informação?
Qual que é a sua energia? É a energia de escassez. Você tendo energia de escassez, você nunca vai ter nada. Você tem que ter a energia sempre de abundância. A abundância, você tendo abundância sobre determinada coisa, você sempre vai ter aquela coisa. Sempre que você não se preocupar com uma determinada coisa, aquela coisa vem para você. Então, continuando a nossa leitura, versículo 4. Eu sou como aquele que é zombado por seu vizinho, que invoca a Deus, e ele lhe responde. O homem justo e reto é motivo de riso e escárnio. Então, aqui, mais uma vez, Jó mostra aqui a sua arrogância, a sua prepotência. Ele está dizendo que ele é justo, que ele é perfeito, isto e aquilo, e que por isso, por ele ter sido perfeito, ele ter sido justo e ele ter perdido tudo, agora todo mundo está zombando dele, está brincando com ele, inclusive seus amigos. Inclusive seus amigos. Ou seja, por eu ter sido justo, por eu ter sido justo, por eu ter sido reto, agora eu estou pagando um preço muito alto por isso, e todos zombam de mim, todos brincam comigo, principalmente os meus amigos que vieram aqui para me ajudar, para me consolar. Versículo 5, aquele que está pronto a escorregar com os seus pés é como uma lâmpada desprezada no pensamento daquele que está seguro. Então aquele que está pronto a escorregar com os seus pés é como uma lâmpada desprezada no pensamento daquele que está seguro. Então você que está seguro, você que tem tudo aí, agora você despreza aquele que perdeu tudo. Então você está seguro na sua vida, você tem tudo. Então você despreza aquele que perdeu tudo, aquele que escorregou, aquele que acabou perdendo toda a sua moral. Versículo 6. Os tabernáculos dos ladrões prosperam, e aqueles que provocam a Deus estão seguros, em cujas mãos Deus dá abundantemente. Então é uma reclamação aqui, ou seja, a casa do ladrão, as casas dos ladrões prosperam, e aqueles que provocam Deus estão seguros, em cujas mãos Deus dá abundantemente. Ou seja, é mais um momento aqui que Jó diz que ele sempre foi muito correto, sempre foi muito justo. E aí o que ele está vendo é que Deus está dando tudo para aquele que é ladrão, segundo o ponto de vista dele. Para aquele que provoca Deus, Deus dá tudo abundantemente. Então Jó aqui, coitadinho, ele perdeu tudo porque ele sempre foi um homem justo, sempre foi um homem correto, sempre foi um homem leal, e é por isso que ele perdeu tudo. Já aquele lá que é injusto, é incorreto, é impuro, é uma pessoa do mal, uma pessoa que zomba de Deus, Deus está dando tudo para ele abundantemente. E eu que sou uma pessoa boa, Deus tirou tudo. Então não vale a pena ser bom, não vale a pena fazer o bem, não vale a pena ser justo. É isso que ele está dizendo. É isso que Jó está dizendo. Porque isso é natural, humano. A gente sempre fica observando o outro, a gente vê tudo que o outro faz de errado. Pô, o cara está prosperando e eu estou me ferrando aqui. Estou quebrando a cabeça, estou me lascando. Deus está me ferrando, está contra mim. Coitado de mim. Então Jó aqui está bancando a vítima, né? Versículo 7. Mas pergunta agora aos animais, e eles te ensinarão, e as aves do céu te dirão. Mas pergunta agora
aos animais, e eles te ensinarão, e as aves do céu te dirão, ou fala a terra, e ela te ensinará, e os peixes do mar te declararão. E os peixes do mar te declararão. Então, aqui diz muito daquilo que eu falo, né? Que você aprende muito com a natureza, aprende muito com os animais, aprende muito com a terra, com os peixes, com tudo você vai aprender. Com a natureza você vai aprender como prosperar. Versículo 9: quem não sabe de todas estas coisas que a mão do Senhor forjou isto? Então tudo foi feito pela mão do Senhor. A terra, os peixes, os animais da terra, os animais dos mares, os animais dos ares, tudo foi Deus que forjou, ou seja, tudo foi Deus que criou. Versículo 10: em cuja mão está a alma de toda coisa vivente e o fôlego de toda a humanidade. Então, em que mão está o fôlego? O fôlego, em que mão está a alma de toda coisa vivente e o fôlego de toda a vida da humanidade? Com quem está tudo? Não é dito, não cairá uma folha de uma árvore sem o consentimento de Deus. Ou seja, não cairá a folha de uma árvore no outono sem o consentimento de Deus. Então tudo tem o consentimento de Deus. Deus deu, Deus tirou. Deus dá, Deus tira. Então, Deus faz tudo. Então, tudo que está acontecendo com a vida de Jó tem o consentimento de Deus. E tudo que acontece na sua vida é por um bem maior. É por um bem maior. Talvez você possa não entender, como Jó aqui aparentemente não está entendendo, que as pessoas más e as pessoas que praticam mal, os ladrões, têm suas casas abençoadas, tem sua casa abençoada, o ladrão tem sua casa abençoada, ou aquele que fala mal de Deus também tem sua vida abençoada. E Jó, que sempre foi correto, nunca fez o mal, nunca praticou o mal, nunca roubou, nunca matou, nem nada, está com sua vida totalmente amaldiçoada. Então esta é a indagação de Jó, e ele não está entendendo por que ele está passando por tudo isto. Versículo 11: acaso o ouvido não testa as palavras? E a boca não provoca o seu alimento? Então, acaso o ouvido não testa as palavras? Tudo que você ouve, você não procura analisar, não procura saber se aquilo é real, verdadeiro? Você aceita tudo como verdade? Você não pesquisa nada, você é só um tolo que vai de acordo com as palavras dos outros? Se você vai de acordo com a palavra do outro, de acordo com a cabeça do outro, você é só um piolho. Você é apenas um piolho, você nenhuma pessoa é. Quem anda pela cabeça dos outros é apenas um piolho. Não tem sabedoria. Versículo 12. Com o ancião está a sabedoria, e no cumprimento dos dias está o entendimento. Então, a sabedoria está com aquele ancião, está com o ancião. Ou seja, aquela pessoa idosa que já viveu muito na vida. E no cumprimento dos dias, ou seja, o entendimento. Então, quanto mais dias, quanto maior a sua sabedoria, o seu entendimento, maior a sua vida. Maior a sua vida. Mais dias de vida você vai ter. Porque a sabedoria prolonga a vida. A sabedoria traz dias de vida. Ou seja, na sua direita, na sua mão direita, sabedoria e vida. Vida longa. Na sua mão esquerda, riqueza e honra. Que não adianta também você ter riqueza se você não tem honra. Se você não tem honra. Versículo 13.
Com ele está a sabedoria e a força, ele tem conselho e entendimento. Então, com o ancião está a sabedoria e a força, ele tem conselhos e entendimento. Então, nada melhor do que você ter bons conselhos. Lembre-se, conselho é diferente de opinião. Conselho é muito diferente de opinião. Opinião é uma coisa dada sem que seja pedido gratuitamente, e a pessoa que está dando a opinião, ela não tem responsabilidade nenhuma sobre o resultado, ou seja, se der certo, deu, se não der certo, foi só uma opinião, não tem valor nenhum, não vale nada. Já conselho não, conselho só é dado a quem é pedido, normalmente custa muito caro. E normalmente custa muito caro. Porque um conselho tem uma responsabilidade. O conselho tem responsabilidade com o resultado. Já a opinião não tem responsabilidade com absolutamente nada. Então você que vive de opinião, é bom entender que quem vive de opiniões não vive de resultados. Não tem resultados. Você só tem opinião. Normalmente é a opinião de um conhecimento vago, de uma informação vaga, nem conhecimento é, de uma informação vaga que não tem fins nenhum de verdade, não tem objetivo de verdade. Uma opinião não é verdade. O que mais se escuta hoje, eu tenho direito à minha expressão, eu tenho direito à minha opinião. Então você não tem direito a nada, porque opinião não vale nada. Opinião não é nada. Opinião não é conhecimento. Opinião não é entendimento. Opinião não é nem opinião. É só um conhecimento vago. Só dá opinião quem não sabe de nada, quem não conhece nada. Quem não tem nenhum conhecimento verdadeiro de como funciona a vida. E principalmente a vida do outro, porque naturalmente ela está dando uma opinião para a vida da outra pessoa. Não é nem para a vida dela. Se fosse para a vida dela, tudo bem, porque ela que se lasque se o resultado não viesse, aquilo ali não der certo. Mas não, ela quer dar opinião na vida alheia, na vida dos outros. Então vá cuidar da sua vida. Cuide da sua vida e não dê opinião na vida de seu ninguém. Se você não puder ajudar, não atrapalhe. Por favor, se não puder ajudar, não atrapalhe. Mas eu quero dar uma opinião nisso aqui. Não. Se você quiser dar uma ajuda, uma dica, é outra coisa. São coisas totalmente diferentes. Mas dar opinião não significa nada. Ter opinião não significa nada. Ter opinião não é ter conhecimento, não é ter entendimento e não é ter sabedoria. Versículo 14. Eis que ele derruba e não pode ser construído novamente. Ele prende um homem e não há como soltá-lo. Ele, a quem ele se refere, é Deus. Então ele está dizendo aqui que Deus dá, mas também Deus derruba. Deus dá, mas também Deus tira. Mas Deus pode dar novamente. Mas aqui neste momento, Jó não tinha este entendimento, ele não tinha este conhecimento. Como já disse, para Jó parecia que ele estava no final dos seus dias, que Deus o tinha condenado à morte. Porque Deus já tinha tirado tudo dele. Tudo, inclusive sua saúde. Então, aparentemente, é como se ele estivesse condenado a perecer daquela maneira que ele estava vivendo. Versículo 15. Eis que ele retém as águas, e elas secam. Ele também as solta, e elas transtornam a terra. Ele retém as águas, e ele retém as águas, e elas secam. Ele também as solta, e elas transtornam a terra. Então Deus é capaz de fazer tudo, Deus pode fazer tudo, basta que a pessoa queira, basta que verdadeiramente a pessoa queira, que Deus pode transformar a vida de qualquer um.
Você pode estar passando pela pior dificuldade. Se verdadeiramente você quiser transformar a sua vida, quiser mudar a sua vida, mas veja bem, nada com Deus é pela metade. Ou é plenitude ou não é nada. Não adianta a pessoa dizer, como está dizendo Jó, que ele era pleno em tudo, sendo que isso não é verdade. Que ele era leal em tudo, era fiel em tudo, era correto em tudo, sendo que isso não é verdade. Porque com Deus tem que ser 100%, aliás 110%. Não adianta ser 99% com Deus. Não adianta depois você querer, como está fazendo Jó, querer criticar, ou querer saber, ou querer indagar o porquê, por que isso acontece ou por que aquilo acontece. Porque você não está 100% focado. Você tem que estar 100% focado. Ah, mas é perfeição, é a perfeição? Não é a perfeição. 100% não é perfeição. 100% não é sempre perfeito, mas é 100% focado. 100% focado. Foque no seu objetivo, foque nos resultados, foque no seu caminho. Vão aparecer pedras, vão aparecer elefantes, vão aparecer formigas, vão aparecer buracos, claro. Mas você estando 100% focado, você passa por cima de tudo isso facilmente. Mas tem que estar 100% focado. Precisa ser 100%, aliás, precisa ser perfeito? Não, mas 100% focado. Porque aí você estando focado, 100% focado, quando vier as desgraças de Jó, você vai conseguir se recuperar. Você vai conseguir evoluir novamente. Não está escrito Deus deu, Deus tirou. Mas Deus pode dar novamente. É o que está no livro de Jó. Deus dá, Deus protege, Deus guarda. Deus te dá toda a segurança do mundo. Deus tira tudo. Deus te dá tudo de novo, desde que você esteja 100% focado no seu objetivo, na retidão, nos princípios. Aí vai acontecer qualquer tormenta na sua vida. Ele vai segurar as águas, segurou, beleza? Beleza? Ele liberou as águas estão correndo. De repente ele segura as águas secam, acaba a água, não vem mais água, só sai água, secou a água. Daqui a pouco ele solta de novo. Soltou, o que acontece? Transbordou a terra, inundou a terra. Percebeu a parábola, a metáfora? Ele segurou as águas. Então estava vindo água para Jó, água, riqueza, alegria, prosperidade, saúde, família, estava vindo. Deus foi lá, opa, vamos segurar um pouquinho aqui. Vamos ver como é que vai agir esse homem. Beleza? Segurou. A água de Jó secou. A água de Jó secou. Vou até grifar isso aqui que é muito importante. As águas de Jó secou. Jó se manteve firme. Princípio, propósito, caminho, retidão. Jó se manteve firme. O que vai acontecer? Chega uma hora que Deus vai falar, esse homem é muito teimoso, esse cara é teimoso aí, pô. Vou ter que dar pra ele tudo que ele quer novamente, porque, não dá, velho. Não dá, pô. O cara tá reto, o cara tá firme, o cara tá forte aqui no princípio dele. Tá forte aqui no objetivo dele, então, vou ter que soltar mais água pra esse homem. Vou ter que dar água para esse homem. E Jó sabia disso? Não, Jó não sabia disso. Mesmo assim, Jó se manteve firme e forte. Se manteve, cara. Não vou amaldiçoar Deus não, de jeito nenhum. Não vou falar contra Deus não. Vou fazer um monte de pergunta aqui para ele. Por que isso, por que aquilo, por que isso, por que aquilo. Mas não vou amaldiçoar o cara não, velho. Se eu amaldiçoar o cara, eu tô lascado. Tô ferrado. Se eu amaldiçoar o cara, eu tô fudido, meu. O cara vai me... Imagina.
Então o cara se manteve firme aí. O que Deus teve que fazer? Cara, vou ter que soltar mais água para esse homem aí. O cara é forte, pô. O cara é poderoso, pô. O cara se manteve firme. Então vou até grifar aqui qualquer mesmo. Eis que ele retém isso aqui, 15. Eis que ele retém as águas e elas secam. Foi o que aconteceu na vida de Jó. Jó estava lá transbordando em água, em riqueza e felicidade. Deus foi lá e segurou as águas. Eis que ele retém as águas e elas secam. Ele também as solta e elas transtornam a terra. E enche a terra d'água, pô. O homem faz tudo. O homem trabalha 24 horas por dia. E olha, eu vou falar uma coisa. O cara não trabalha em pleno vapor, não. Porque se ele trabalhasse a pleno vapor, com todo o seu potencial, haja terra para colocar água. Vamos lá. Versículo 16. Com ele está a força e a sabedoria. Com Deus está a força e a sabedoria. O enganado e o enganador são dele. Todos são dele. O enganado e o enganador são dele. Quem engana é dele e quem não engana também é dele. O enganado e o enganador são dele. Ele leva os conselheiros ao despojo e faz dos juízes tolos. Então faz do juiz tolo. Faz dos juízes tolos. Faz dos juízes tolos. Ele leva os conselheiros ao despojo e faz dos juízes tolos. Ele solta o vínculo dos reis e cinge seus lombos com um cinto. Ele solta o vínculo. Quem faz o rei? Quem faz o governante? Quem faz o presidente? Quem faz o governador? Olha só, é muito interessante perceber como é que funcionam as coisas, né? Aqui no nosso Brasil, recentemente, tivemos uma eleição. E foi uma eleição muito atípica e só não percebe as coisas quem não quer. Só não percebe as coisas quem não quer. E você pode até, sei lá, dizer que eu sou louco ou coisa parecida. Mas você teve um caso, é que a hipocrisia e o preconceito das pessoas não deixam as pessoas perceberem as coisas, né? Olha só o que aconteceu aqui com o nosso Brasil. Você querendo ou não, você aceitando ou não, você tem hoje na presidência da República, na presidência do nosso país, um homem que é totalmente ungido por Deus. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva, a quem eu me refiro, é um homem totalmente ungido por Deus para ser presidente do nosso país. Imagine só um retirante nordestino que não tinha nem o que comer lá no sertão de Pernambuco. Pau de arara se desloca do sertão do Pernambuco para o interior de São Paulo, para Santos, se eu não estou enganado. E este homem que não teve estudo, que não teve educação, que não nasceu em berço de ouro, não tem estirpe, não é da família real, não é da burguesia, não é dos ricos, um metalúrgico, um sindicalista, se torna presidente do Brasil, e vou dizer a maior para você, por 5 vezes praticamente. Porque ele ganhou 2 eleições, ele foi presidente 2 vezes no seu primeiro mandato. Depois elegeu 2 vezes uma presidenta, uma mulher como presidente. Uma mulher que você pode até achar que ela não tinha condição nenhuma de presidir o país, de governar o país, mas isso aí é uma questão sua, só sua. Depois este cara passou pelo que ele passou, enfrentou todos os seus desafios, enfrentou os seus elefantes, enfrentou os seus leões, foi preso injustamente, ficou 580 dias preso, depois recuperou sua liberdade e hoje novamente ele é o presidente do país e pasme, ele é o presidente do país contra uma orla, se podemos dizer assim,
de pastores, de religiosos que foram totalmente contrários à sua eleição e invocaram Deus de maneira incorreta, de maneira desleal, para ir contra este homem, sendo que o homem é ungido de Deus. Então Deus coloca lá no poder, como Deus colocou Bolsonaro, como Deus colocou Dilma e tudo mais. Então tudo foi feito para derrubar esse homem. E hoje ele ocupa o maior cargo de poder do nosso país. Entende o que eu estou falando? Então é de Deus. É Deus, é um homem ungido por Deus, filho. Ninguém pode tocar, pode chover canivete, pode fazer com ele o que for. Ele pode passar por todas as desgraças do mundo, ele vai se recuperar, ele vai... Se o cara tem caráter e tem fibra, e Luiz Inácio Lula da Silva tem caráter, tem fibra, tem propósito, é leal com o propósito dele, então pode chover canivete, que ele vai atingir o seu objetivo de novo. Foi o que aconteceu aqui no nosso país. Versículo 20. Aliás, versículo 19. Ele leva os príncipes ao despojo e derruba o poderoso. Ele derruba qualquer poderoso. Versículo 20, ele remove o discurso do fiel e leva embora o entendimento do idoso. Então ele remove o discurso do fiel. Foi o que aconteceu aqui no Brasil. Um monte de fiel, um monte de religioso, um monte de pastor se colocaram contra o ungido de Deus e perderam. Porque não são verdadeiros, não são leais, entenda. O cara grita, o cara Deus de cá, Deus de lá. Mentira, tudo mentiroso, tudo safado, só quer saber de dinheiro. Versículo 21, ele derrama desprezo sobre os príncipes e enfraquece a força do poderoso. Então ele levanta o príncipe, ele derruba o príncipe. Versículo 22, ele descobre coisas profundas das trevas e traz luz e a sombra da morte. Então ele traz luz à sua mente que está totalmente na escuridão, está totalmente poluída, que está vivendo de coisas ruins. Versículo 23, ele aumenta as nações e as destrói, ele amplia as nações e as endireita novamente. Então ele faz tudo, ele levanta, ele abaixa, ele levanta, ele derruba. Então não tem esse tipo de coisa, não tem por que Jó estar reclamando. Versículo 24, ele toma o coração do chefe do povo da terra e os faz vaguear em um deserto onde não há caminho. Então ele muda o coração de qualquer um. 26, versículo 26, eles tateiam no escuro sem luz e ele os faz cambalear como um homem ébrio. Então ele, Deus, ele faz o homem de muita sabedoria de repente andar cegamente. Ele faz o homem de muita sabedoria andar cegamente, tateando por aí, sem enxergar nada. Ele é capaz de tudo isso, ele é capaz de levantar cidades e de derrubar as cidades, ele é capaz de elevar os príncipes e derrubar os príncipes, ele é capaz de tirar o poder de todo aquele homem que é poderoso, Então, assim é Deus. Ele é de tudo, ele faz tudo. Ele faz tudo. Então, quem é que pode questionar aquilo que ele faz? Lembrando-se sempre que se você conseguir entender isso, Deus sempre vai arrumar a melhor solução para a sua vida, mesmo que para você esta seja a pior solução. Mas como você não enxerga, como seu ego é muito prepotente, como seu ego é muito forte, você acha que aquilo que é bom para Deus é ruim para você. Porque você acha que você sabe melhor quais são os caminhos a seguir do que Deus. E é por isso que você sofre. É por isso que as coisas não funcionam. Então, o que é dito, né? O aprendizado, ele é fácil e comum para qualquer um. Então, se você, de repente, não está aprendendo
pelo amor de Deus, ou seja, pelo amor que Deus tem por você. Se você não aprende pelo amor, você vai aprender pela dor. Então Deus vai dar tudo para você e faz tudo para você pelo amor, por amor. Tudo que Ele quer é o seu amor. E a partir do momento que você não sabe amar, não aprende a amar, então você não aprendendo com amor, você vai aprender então com a dor. Você vai aprender então com a dor. Então esta foi a nossa leitura de hoje. Hoje nós fizemos a leitura e o comentário aqui do livro de Jó, do seu capítulo 12, do capítulo 12 do livro de Jó. Então este é o nosso trabalho aqui, sempre levar uma palavra de riqueza, uma palavra de motivação para você. Então nós sempre vamos ler um capítulo da Bíblia por dia, logo cedinho às 5h29 da manhã. Então esta foi a leitura de hoje, o nosso muito obrigado para você que nos acompanhou. Então não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no nosso canal para dar uma fortalecida aqui no nosso trabalho, perfeito? E faça um excelente dia, um ótimo final de semana, um excelente sábado aí para você, para sua família. Faça um ótimo dia, nunca se esqueça, quem faz o seu dia é você. Então se o seu dia for bom, a culpa é sua, mas se o seu dia for ruim, a culpa também é sua. Faça um ótimo dia e até amanhã, se Deus assim desejar. Ótimo dia a todos.